A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amigos da Web Rádio Fala Senhor, programa Ouça o que Deus tem a te dizer. É no dia de hoje, Deus tem uma mensagem para nos enviar agora, neste exato momento. E eu te convido a meditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 11. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 11. E a mensagem para hoje é a bênção no lar. Este é o tema, a bênção no lar. Como é importante nós termos a bênção de Deus em nosso lar. E nós vamos aprender com base na palavra, na Bíblia Sagrada, como chamar esta bênção para o nosso lar, amém? Vamos ler o versículo 11, diz assim: Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Novamente, versículo 11, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém? Primeiramente, antes de iniciarmos a meditação aqui em todo o capítulo 6, nós iremos aprender o que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que fala aqui o versículo 11. A Arca do Senhor, ou Arca da Aliança, ela era uma caixa grande, revestida de ouro, onde as tábuas da lei de Deus, ou seja, os 10 mandamentos de Deus lá de Moisés, eram guardados. A Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus entre o seu povo, entre o povo de Israel. Então Deus usava a arca para abençoar Israel. Quando o povo, eles iam para a guerra, eles saíam para uma batalha e eles levavam a Arca da Aliança, era como se Deus estivesse com eles, a presença do Senhor, a presença de Deus protegendo o seu povo para lhe dar a vitória. Hoje nós não sabemos onde foi parar essa Arca da Aliança. Ela se perdeu, mas o que nós temos a certeza que a presença de Deus continua em nosso meio, e a presença de Deus que nos abençoa, que nos protege, essa é a aliança que Deus tem para conosco. É a presença dele, o Espírito Santo de Deus, que está em nossos corações e nos acompanha aonde quer que nós fomos. A presença de Deus que está nos nossos corações nos acompanha. E a presença de Deus é bênção sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre o nosso trabalho. Se nós estamos no veículo indo para o trabalho, a presença de Deus está ali em nossa vida, nos guiando, nos direcionando, nos conduzindo. Então, como é importante você se preocupar em ter a presença de Deus dentro de você, ter a presença na tua casa, para que a bênção do Senhor também esteja na tua casa, para que Ele venha te abençoar, te dar sabedoria, te dar estratégia. Só que nós não podemos carregar a presença de Deus no nosso corpo, como templo do Espírito Santo, como casa de Deus, de qualquer jeito. Nós temos que ter temor à santidade de Deus. Não pode carregar de qualquer jeito. Você não pode esconder pecados ou pecadinhos, independente do tamanho do seu pecado, e guardar aí ele escondidinho dentro de você e ter a presença de Deus também. Sabe por quê? Porque uma hora vai trazer danos aí na tua vida.
porque pecado com a presença de Deus não combina. Santidade com morte, que é o pecado que gera morte espiritual, não combina. Então você tem que tirar os pecados da tua vida, sabe? Que você venha abrir mão das coisas que não são certas, dos erros, das palavras que não edificam, da ira, da inveja, da malícia, tudo que muitas vezes você nem percebe, mas está aí guardado dentro de você e não combina com a presença de Deus. Muitas vezes você não está sendo abençoado, abençoada por isso, porque tem erros aí escondidinho dentro de você que você não abre mão, que você precisa liberar, tirar da tua vida, e que confrontando com a presença de Deus tá te fazendo mal. Sabe por quê? Porque Deus quer que você largue mão disso, que você tire isso da tua vida, e você está aí lutando para manter o que é errado, sabe? Para continuar no mesmo erro, fazendo as mesmas coisas que não agradam a Deus, com as mesmas atitudes. E Deus está aí gritando, sabe? Deus está aí falando dentro de você: muda, meu filho, muda, minha filha, porque eu tenho coisas melhores para você. A minha presença é bênção na tua vida. A minha presença muda cenário, muda lar, muda profissão, a tua área profissional, muda tudo. E antes da arca do Senhor, a arca da aliança, parar na casa de Obed-edom, diz a palavra de Deus que quando a arca da aliança ficou ali 3 meses na casa deste homem Obed-edom, ele foi muito abençoado. Toda a sua casa foram muito abençoadas. A família de Obed-edom também tiveram essa bênção da presença de Deus. Era como que a presença do Senhor estivesse ali naquele lar, restaurando, sabe? Trazendo bonança, multiplicação, saúde, restaurando a saúde ali da família de Obed-edom. E ele foi muito abençoado. Mas antes da arca parar lá, na casa deste homem chamado Obed-edom, a arca da aliança estava na casa de um homem chamado Abinadab. E o rei Davi, que estava nos primeiros atos do seu governo, ele providenciou o retorno da arca de Deus para Jerusalém, para sair da casa de Abinadab e ir para a cidade santa, a cidade de Jerusalém. Só que Davi não se atentou às regras da lei de Moisés, de como conduzir a arca de Deus, que simbolizava a santidade, a majestade, a presença de Deus. Não poderia ser carregada de qualquer jeito. Não poderia ser de qualquer jeito. A arca, ela teria que ser carregada por sacerdotes. Sacerdotes deveriam carregar a arca de Deus. E Davi fez ao contrário. Davi pegou a arca, colocou em cima de um carro de boi novo. E quem estava conduzindo aquele carro de boi eram 2 homens, um chamado Uzá e outro Aiô. Só que enquanto a arca ela era levada, Davi e o povo vinham atrás celebrando e adorando a Deus. Só que os bois, eles tropeçavam. Eles acabaram tropeçando no caminho e a arca, ela quase cai. Aí Uzá, para impedir que a arca caísse, ele tocou na arca de Deus. E porque Uzá, que não estava qualificado em tocar na arca do Senhor, o Senhor permitiu que Uzá fosse ferido e Uzá morreu. Morreu ali junto à arca de Deus. Mas como pode? A arca de Deus simbolizando
a presença de Deus causar esse dano de morte. É como o Senhor me levou a dizer antes. Não adianta você almejar pela presença de Deus na tua vida, mas você também não almejar por um conserto, sabe? Você tem que ter um conserto, mudar de vida, tirar tudo que não é certo, tudo que é errado, sabe? Fazer uma limpeza, uma faxina. Porque a presença de Deus é algo santo. Deus é santo e soberano. Mas Deus, ele não despreza o pecador de maneira nenhuma. Mas Deus, ele quer que o pecador se converta, ele se arrependa, ele mude de vida. Arrependimento. Eu sei que eu sou pecador, que eu falho, que eu erro, que a trajetória nessa terra não é fácil, que vem levantes, só que os meus erros eu vou colocar perante Deus. Eu vou me arrepender e vou buscar força para não cometer os mesmos erros, mesmo que seja difícil, sabe? Mas é uma luta dia após dia contra a carne, para que o espírito ele venha estar mais forte, eu esteja mais forte espiritualmente do que os meus desejos carnais, do que a minha vontade da carne. E se for levar para os dias de hoje, é isso, é o pecado junto com a presença de Deus, não combina. Eu preciso sim meditar na lei do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, eu preciso sim observar a palavra de Deus. E Davi, ele não observou, ele fez o que era errado, mesmo inocentemente. Não era a pretensão de Davi que Uzá perdesse a vida. Davi não imaginava que essa tragédia acontecesse, mas por ele não ter observado a lei, houve esse dano. E muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que nós pedimos explicações. Ah, mas por que isso aconteceu? E pode ser que algumas coisas que aconteceram na nossa vida foi consequência de atitudes lá atrás. Foram consequência de erros que nós não nos arrependemos, que nós cometemos lá atrás e que hoje houve a lei da semeadura, sabe? Porque tudo que você semear, você colherá também. Se você semear algo bom, você colherá coisas boas. Mas se você semear uma semente má, ruim, você também colherá aquilo. Então, como é importante você se preocupar com o que você está semeando. Qual semente que você está lançando na terra? É uma semente boa? É uma semente do bem? Você está semeando coisas boas ou você está semeando coisas ruins? Então, como é importante essa autorreflexão. A autorreflexão do que nós estamos fazendo. Não que as obras nos justifiquem. Porque tem fases da nossa vida, igual a fase da adolescência. Os adolescentes acabam tendo atitudes por falta de experiência. Então eles se lançam mais, eles cometem erros com maior frequência, mas as experiências vividas nos levam ao aprendizado, nos levam a aprender. Até mesmo os adultos. Quantas vezes nós aprendemos com os nossos erros e nós tiramos de aprendizagem? Erros que nós prometemos a nós mesmos que nós não iremos mais cometer, mais fazer. Não é verdade? E voltando aqui na palavra de Deus, o transporte não era adequado, não havia sacerdotes ali responsáveis pela arca do Senhor, foi de qualquer jeito. A presença de Deus carregada de qualquer jeito.
Aí Davi ficou tão perdido porque Uzá havia morrido e a Arca da Aliança foi conduzida até a casa deste homem, Obed-edom. E Obed-edom foi muito e muito abençoado. Deus abençoou a casa daquele homem. Aí quando Davi ficou sabendo que Obed-edom estava sendo muito e muito abençoado ali com a presença da Arca da Aliança, Davi providenciou outra viagem para trazer a arca, mas dessa vez do jeito certo. Davi buscou informação, conhecimento da lei. E é assim na nossa vida, nós erramos, aí veio a consequência lá do erro, veio a fatura. A fatura chegou, mas você continua vivendo nessa terra. Você tirou como experiência aquilo que você viveu. Foi errado o que você fez? Alguma atitude que você tomou? Algum caminho que você escolheu que hoje você se arrepende? Foi errado? Você se arrepende de ter feito aquilo, de ter tomado aquela decisão, de ter seguido aquele caminho? Tudo bem, mas você está vivo para se arrepender e agora tomar a direção certa, fazer da maneira certa, agir do jeito certo. Se antes você era uma pessoa difícil, uma pessoa de coração duro, você ainda vive. Que tal dar espaço para Deus quebrantar o teu coração? Para Deus fazer morada e promover uma mudança aí dentro de você, sabe? Te moldar conforme a vontade de Deus para a tua vida. Se ainda há vida, há esperança e há vida. E como é importante na tua vida você chamar a presença de Deus, para que a bênção dele esteja nos teus caminhos, não somente na tua casa, mas esteja no teu trabalho e você venha prosperar. Você seja vista e visto de uma maneira diferente. Sabe aquela pessoa que aonde coloca a mão dá certo? Na profissão dela, na profissão dele, o que ele faz bem feito. Tudo dá certo. As pessoas falam como você trabalha bem, como você é uma bênção. E elogiam o fruto do trabalho da pessoa. E a bênção de Deus muitas vezes na vida daquela pessoa, por isso ela é abençoada. Deus abençoa com sabedoria, com estratégia, abençoa as obras da mão daquela pessoa. Diferente de alguém que aonde coloca a mão dá errado. Se coloca a mão no equipamento, o equipamento ele enguiça, o equipamento ele quebra, sabe? A pessoa parece que não tem a bênção de Deus na vida dela, nas mãos dela, porque onde ela coloca a mão dá errado, onde ela coloca a mão quebra. Por isso é importante a bênção do Senhor nas nossas vidas, mãos abençoadas, família protegida. Quando você invoca a presença de Deus para o seu lar e você coloca em oração a vida dos seus pais, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. E quando você não tem muitas vezes conhecimento de como educar seus filhos, vem Deus te instruindo a maneira que você deve educar os seus filhos. A educação baseada com base no firmamento do Senhor, na palavra do Senhor. Como é bom nós instruirmos os nossos filhos, para quem tem filhos, no mandamento do Senhor, na palavra de Deus, sabe? Eu sei que é muito difícil, porque quando os filhos
crescem, eles querem seguir o seu próprio caminho, mas você o instruiu, você guiou para o caminho certo e você está apresentando a vida deles em oração, independente do caminho que eles têm escolhido a seguir. Muitas vezes o filho está dando trabalho, a filha está dando trabalho porque está na época da adolescência. Os amigos, as amizades que influenciam muito, sabe? E você precisa proteger os teus filhos do mundo, do mal, da malícia, dos caminhos errados. Mas como fazer isso se eles não querem ouvir? Eles não querem ouvir. Quantas vezes você já chegou para conversar com teu filho, com a tua filha, mas ela não quer ouvir, ele não quer ouvir. Você vai falar da palavra de Deus, eles não aceitam. Eles já estão envolvidos com o mundo já invadiu. Mas se a presença de Deus estiver no teu lar, você pode ter certeza que você apresentando a vida do teu filho, da tua filha, aonde quer que eles vão, aonde quer que sua filha vá, teu filho vá, a presença de Deus está acompanhando eles, porque você está orando, porque você está apresentando e invocando a presença de Deus para tua família, para tua casa, para a vida dos teus. Meu amigo e minha amiga, Deus colocou esta palavra ao meu coração para o dia de hoje. Apenas creia que Deus é contigo. Sabe por quê? Porque você está invocando a presença de Deus dia após dia para a tua vida, para a tua casa, e Ele vai te abençoar. Você verá as bênçãos de Deus derramadas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Apenas creia. Fica com esta palavra e seja abençoado.